Henry, vamos falar desse movimento TIL, né? Ensejando também aí o festival, né? E hoje a Candace, querida Candace, que nos auxilia, né? Ela já pedia para a gente pensar no título aqui dessa live, né? E eu dei uma sugestão, né, para esse título aqui. Movimento TIL, que porra é essa? E já ao fazer essa pergunta e deixar essa sugestão de título, já te passo aqui para tu começar a nos explicar que porra é essa de tio aí, cara. Muito bom. Eu estava fazendo uma conversa dessa outro dia, acho que já nem sei mais, acho que foi quarta-feira. E a pergunta foi a mesma, cara, que porra é essa? E eu acho que vale uma contextualização, porque eu li um texto acho que é Kali, cara, o Ravi. Depois eu posto aqui o Ravi da Targetil. E ele estava esculachando, assim, os termos. Falando assim, cara, que bando de baboseira é essa de termo para cá e como que a gente usa? E é um belo texto, assim, bem provocativo. Eu acho que tio é mais um desses termos, né, que a gente precisa dar um duplo clique. Senão fica um bando de entendimentos superficiais, idealizados, que de ajuda mesmo não fazem nada, né? Acho que na questão mais básica, teal é uma cor. É uma cor azul esverdeada que no Brasil, quando a gente procurou a tradução para fazer o livro, para traduzir o livro, né, era azul petróleo. E a gente falou, não dá para ser azul petróleo. Azul petróleo é o pior de todas as coisas. Não tem nada de teal em petróleo. E aí a gente procurou. Gente, foi assim, uns dias para entender qual ia ser a cor. E a cor acabou sendo teal. Não existia nenhuma outra, assim, pela leitura do texto, azul esverdeada, era chato de ler. E aí vem a organização azul esverdeada. Não, então, azul teal, a organização teal ficou assim. Então, na parte mais objetiva, é uma cor, que é uma sistematização, né, feita por diversos estudiosos, né, bem antes de Lalu, sobre a consciência da humanidade. Basicamente é isso. Então, assim, existe um estudo que fala, que tira, assim, de forma bem simplista, né? Ele fala o seguinte: à medida que a gente tem desafios de ordem complexa, ou que vai ficando cada vez mais complexo, a nossa capacidade de responder a esses desafios não é possível com o nível de consciência que criou esses desafios. Então, para superar um desafio do qual a sua consciência não consegue penetrar, você precisa passar por um processo de evolução de consciência. Esse é o processo natural, aparentemente, de como sociedade a gente evolui. A gente pega um desafio que não consegue ser resolvido no que a gente tem de ferramenta, no que a gente tem de comportamento, que a gente tem de mentalidade, de valores, princípios, começa a raciocinar todo mundo junto, e aí a gente faz um salto que fala assim, consegui enxergar a porta. Um exemplo muito básico nosso é, por exemplo, sei lá, o trabalho remoto, que é muito vivo nesse momento. Se você perguntar, há 2 anos atrás, era um absurdo, ninguém ia fazer isso, não tinha esse desafio de ordem complexa. Então, não existia consciência por provocar que isso fazia muito mais sentido, ou isso fazia algum sentido, né? Que isso também tinha valores. Era só uma rejeição, porque aquela consciência rejeitava, porque não existia necessidade daquilo. A partir do momento que a gente enfrenta um desafio de ordem complexa e de ordem que a gente não consegue responder com o que a gente tinha de ferramenta, a gente evolui e aí está assim. Então, esse estudo TIL, né, esse estudo de consciências, fica dando cores para cada estágio que a gente olha para trás e fala, teve aqui uma evolução considerável de uma forma de se organizar. Quando isso acontece, esses estudos nomeiam mais um nível de consciência foi passado. Então, é uma escadinha de evolução que nós humanos estamos fazendo. Esse nível teal, que é essa cor azul, petróleo, azul esverdeada, é um estudo que mostra que a gente está começando a navegar dentro dele de uma ordem de uma consciência mais das relações, da nossa humanidade como troca, como aprendizados. Né? E quando o Frederic Laloux pegou
esse estudo e aplicou para dentro de organizações, aí que organizações TIL apareceram, assim. Mas o estudo é de outro lugar, o estudo é da sociedade mesmo, da humanidade. Mas ele fez essa pergunta, falou assim, se isso acontece na sociedade, como que será que acontece nas organizações, que é um microcosmo da sociedade? Ô, E aí Henry, ele fez esse estudo. Diga. isso é uma coisa. Eu naturalmente li o livro do Lalu e achei muito bom o livro, muito interessante, mas isso é uma coisa que em nenhum momento talvez eu tenha absorvido do livro. Eu não sei se está lá e eu que não absorvi, ou que é o seguinte: TEAL não é sobre organizações, então TEAL é sobre um comportamento, existe sociedade TEAL, existe comportamento TEAL, existe o TEAL é um sobrenome que se dá para essa evolução? Bom, do jeito que eu interpreto, TEAL é um nível de consciência do qual a sociedade responde, né? A gente está num ambiente que está operando sobre esse nível de consciência, ou a gente está num momento que estamos operando nesse nível de consciência. Em várias frentes. Ele não tem contorno de organização ou sociedade. Eu acho que quando Entendi. você coloca o contorno, a fenomenologia é outra. Então, os fenômenos que vocês vão observar dentro de uma organização tem um aspecto mais organizacional, então você vai ver mais aplicado a elementos de reuniões, rituais, processos seletivos, aí você vai conseguir dar esse aspecto, mas é onde a consciência está operando. Mas se você olhar dentro de uma família, também é uma organização, vai estar operando provavelmente nas conversas, na mesa de jantar. Então, é mais etéreo, não é uma coisa muito concreta, não.